Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor acolha as nossas intenções pelas mãos de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Que o Senhor abençoe esse nosso momento de oração. Hoje, terça-feira, é o dia que a nossa igreja dedica a devoção à Sagrada Face do Senhor e também aos Santos Anjos. Peçamos o auxílio desses nossos amigos celestes, os nossos santos anjos, e peçamos que o Senhor volte para nós a sua sagrada face. Que o Espírito Santo nos ilumine muito. Estamos vivendo tempos difíceis, até mesmo dentro da igreja, onde um bispo, por exemplo, fala uma coisa, outro fala outra, um padre fala uma coisa, outro fala outra. São tantas informações e a gente não sabe. Na verdade, assim, a gente às vezes se acomoda, mas fica naquela dúvida: quem está falando a verdade? É muito fácil. É o que eu sempre digo: se a gente tem aquela intimidade com o Evangelho, nós temos o Catecismo da Igreja Católica e nós temos o Código de Direito Canônico, dificilmente a gente vai errar. É só procurar. Eu sei que nem todos têm fisicamente, mas hoje é muito fácil, graças a Deus. A internet, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Você pode procurar saber a verdade sobre aquele determinado assunto. Então, hoje tem sido muito difícil. O Pocket Texto hoje trouxe um assunto muito bom para nos catequizar, que é a respeito da Sagrada Eucaristia. Nós sabemos que naquele momento da consagração do pão e do vinho é a transubstanciação, é quando o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Ali é Jesus vivo, ali é Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, e que não se duvide disso. Ali nós estamos na presença do Senhor e toda reverência deve ser prestada ao Senhor. É o nosso Senhor, é o nosso Deus, é aquele que cuida de nós, é aquele ele se dá em comida e bebida para alimentar o nosso espírito, é o nosso alimento espiritual. Então toda reverência é importante, toda reverência deve ser dada ao Senhor. Então a gente não pode receber o Senhor de qualquer jeito. E o Pocket Texto trouxe esse assunto a respeito da recepção da comunhão, na boca ou na mão. Como se deve receber? Para responder essa pergunta é muito fácil. Quem eu estou recebendo? Gente, nós estamos recebendo Deus, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Então, foi muito importante, eu achei muito importante trazer isso. Nós vamos ouvir um pouco, uma pequena catequese, né? Porque na minha catequese, por exemplo, eu tenho 53 anos, a minha catequese, eu comunguei, a minha primeira comunhão foi aos 10 anos, ou seja, 43 anos atrás. E a minha catequese foi péssima. Nunca catequista nenhum falou sobre isso. Parece que depois do Concílio Vaticano II, eles apagaram tudo que tinha para trás. E o que Carla, como fiel, vejo é que nem tudo no Concílio Vaticano II veio para o bem da igreja. Por exemplo, depois do Concílio Vaticano II vieram os grupos de oração, a Renovação Carismática Católica, o RCC. Não estou dizendo que a renovação carismática é ruim, de forma alguma. Os grupos de oração são maravilhosos. Eu já participei de inúmeros grupos de oração. São muito bons para a nossa espiritualidade, para aprendermos a rezar, louvar a Deus como Ele merece ser louvado.
Então eu digo, se você tem a oportunidade, vá participar de um grupo de oração da renovação carismática. Você vai sair renovado, você vai sair, é realmente uma renovação. Você vai sair renovado, você vai sair inspirado, você vai sair assim cheia do Espírito Santo. É muito bom mesmo. O erro foi colocar o grupo de oração dentro da Santa Missa. Esse foi o erro. Trouxeram as palmas, trouxeram dancinhas, trouxeram coreografias para dentro da missa. Na Santa Missa não cabe dança, não cabe alegria desse tipo, não cabe. A alegria nossa é receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas a gente não pode ficar batendo palmas, porque a Santa Missa é a renovação do Calvário. Na Santa Missa, nós estaremos ali no Calvário. Então, quem aplaudia a crucifixão do Senhor? Eram os algozes, eram os judeus que pediam a sua crucifixão, eram os soldados romanos, eram os inimigos de Deus. Quem amava o Senhor verdadeiramente estava piedosamente ali, chorando cada gota de sangue que ele derramava, chorando a sua dor. Durante a Santa Missa, essa deve ser a nossa posição, a posição de estarmos ali chorando a crucifixão do Senhor. Não cabe palmas, não cabe mãos balançando no glória, no aleluia, não cabe nada disso. O próprio João 23, que hoje é santo, São João 23, quando o Papa, ele entrou numa igreja durante a Santa Missa. A Santa Missa já tinha começado. Ele entrou e os fiéis ficaram maravilhados e começaram a bater palmas para ele e tudo. Ele entrou muito sério. Quando ele chegou no presbitério, ele falou que palmas nem para ele que era papa naquele momento, né? Então ele explicou que não se bate palmas na Santa Missa. Ele deu uma verdadeira catequese. E é essa a nossa posição, é esse posicionamento que nós devemos tomar. Ao chegarmos na igreja, nós temos que ter toda aquela reverência. Então, se o sacrário está atrás do presbitério, faz-se uma genuflexão obrigatoriamente. Você ajoelha com um joelho no chão e faz aquela reverência ao Senhor que está ali, presente em corpo, sangue, alma e divindade. O sacrário está ali no presbitério. Caso não haja um presbitério, você vai fazer uma vênia profunda. Você está chegando na casa do Senhor. Faz também o sinal da cruz e vai até a Capela do Santíssimo. Na Capela do Santíssimo, faça a genuflexão, obrigatoriamente. Coloca um joelho no chão, você faz aquele seu momento de adoração ao Senhor. É assim que a gente deve se portar. Depois vai ao banco, senta-se no seu lugar para fazer o seu momento de oração. Não se recomenda cruzar pernas e braços na Igreja Católica, pois a postura pode ser interpretada como desrespeitosa. Santa Teresinha do Menino Jesus já falava sobre isso. É como se fosse uma falta de atenção ou um fechamento durante a missa. Não se cruza, a gente não está num churrasco, numa festa. Você está na casa do Senhor. Toda reverência é pouco. Enfim, essas coisas a gente aprende buscando, porque infelizmente, dificilmente você vai ver isso numa catequese. Numa catequese de primeira comunhão, por exemplo. Dificilmente você vai ver isso. Eu tenho uma sobrinha de 8 anos que está na catequese. Essas coisas eu ensino para ela, porque dificilmente ela vai ouvir isso de catequistas. Então, cabe a nós procurarmos fazer o que é certo e cabe a nós procurarmos a verdade, procurar saber o que quer dizer cada postura, cada ato. A gente que tem que procurar e a gente é que tem que mudar. Infelizmente, dificilmente a gente vai ouvir a respeito disso
da boca de um sacerdote ou de um bispo. Mas vamos lá. Acho que eu falei demais hoje, né? Partículas da hóstia consagrada podem cair facilmente no chão ou ficar nas mãos sem que a pessoa perceba. E nelas está presente o próprio Cristo, total e inteiro. Por isso, a igreja permite a comunhão na mão, mas exige extremo cuidado e recomenda fortemente a comunhão na boca com patena. Desprezar até mesmo um pequeno fragmento é profanar o corpo de Deus. Esse foi um pequeno trecho do Pocket Texto, eu vou colocar o vídeo, é um vídeo bem curtinho. Mas procurando um pouco mais para falar sobre isso, eu vi aqui no site Montfort Associação Cultural, a maioria de vocês já ouviu falar em São Luís Maria Grignion de Montfort, ele que escreveu aquele livro maravilhoso da verdadeira consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grignion de Montfort. Então, no site, uma pergunta bem propícia. Uma fiel de 25 anos fez a pergunta a um professor do site. Professor Orlando Fideli, que a Virgem Santíssima lhe proteja sempre. Recorro ao Senhor porque esta dúvida me aflige. Sou paulista, mas moro atualmente na cidade paranaense de Londrina. Lá em São Paulo, pelo menos não me lembro, nunca vi ninguém receber a Eucaristia direto na boca, embora eu soubesse que é possível e que era o costume antigo, uma vez que meu pai, quando criança, recebia a Eucaristia na boca. Todavia, aqui em Londrina, percebi que algumas pessoas recebiam a Eucaristia diretamente na boca. Para mim não foi espanto, porque, como já disse, sabia que era possível. O que me espantou foi que muitas das pessoas que recebiam a Eucaristia nas mãos lambiam-nas depois de levarem a hóstia à boca. Quando digo lambiam-nas, é porque literalmente lambiam a mão, mesmo. Claro, lambem-nas para que não reste nenhuma partícula do Santíssimo Corpo do Senhor em suas mãos. Mas seria isso necessário? Não seria mais fácil receber a Eucaristia na boca? Então comecei a me perguntar se o mais correto não seria realmente receber a Eucaristia diretamente na boca. Um dia tomei coragem e a recebi sem tocá-la. Depois daquele dia, nunca mais a recebi pelas mãos. E eu lhe pergunto, professor Orlando, quem está certo? Ou então, quem está mais certo? Já li algo a respeito, mas queria que o Senhor esclarecesse de uma vez por todas a questão. Obrigada. Glória a Deus, a Virgem Santa e a Santa Igreja. E aqui é a resposta do professor Orlando. Sua pergunta é muito importante para muitas pessoas, de modo que, embora eu já tenha respondido em outras ocasiões, repito a resposta para ajudar a muitas pessoas. Entre os abusos que se introduziram após o Vaticano II e a reforma litúrgica de Paulo VI, que constituiu, segundo o cardeal Ratzinger, na fabricação de uma nova missa, um desses abusos foi o de dar a comunhão na mão. A princípio, se determinou que seria possível dar a comunhão na mão para quem preferisse assim. Era uma concessão e uma exceção. Depois se instituiu, por vezes aos gritos, que a comunhão só podia ser dada a quem ficasse de pé e recebesse a comunhão na mão. Por vezes impondo aos gritos esse abuso. Outras vezes impondo-o suavemente em nome da obediência. Quem insistia em comungar de joelhos era bem maltratado. Ainda esta semana, um jovem conhecido meu, que se colocou de joelhos para comungar, foi publicamente humilhado por um sacerdote em São José dos Campos, que recusou dar-lhe a comunhão por causa disso. Não importa que a Santa Sé tenha determinado que é um direito do fiel receber a comunhão de joelhos e na boca. Alguns padres, infelizmente, se acreditam donos da missa e da liturgia, assim como senhores da lei. Que comungar na boca é mais perfeito é evidente, pois evita muitas possibilidades de sacrilégio pela perda de partículas consagradas, já que Nosso Senhor está inteira e realmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade em qualquer partícula da hóstia consagrada. Além disso,
Receber a comunhão na mão facilita o roubo de hóstias consagradas para serem usadas em cerimônias satânicas a fim de serem propositalmente profanadas, e isso não é tão incomum. A razão profunda pela qual se forçou contra o costume e contra o que a igreja determinara a recepção da comunhão na mão foi que isso sugeria que não há diferença entre a mão do sacerdote e a mão do simples fiel. Queria-se dar a entender que o fiel é igual ao padre, ou pior, que o padre é igual ao fiel, que, abre aspas, o padre é um homem como qualquer outro. Não, o padre não é um homem qualquer outro. O sacerdote é um homem que tem na alma a marca indelével de sacerdote de Cristo e de sacerdote ineterno. Desse erro de querer considerar o sacerdote como um simples homem e como qualquer outro, se pretende tirar duas consequências péssimas. Se o padre é igual a qualquer pessoa poderia rezar a missa. Daí a proliferação abusiva de ministros e ministras da Eucaristia, as chamadas missas secas ou celebrações dominicais sem padre, o fazer até mulheres ler a epístola e o evangelho. E incluo aqui um caso a que assisti quando rezava o terço numa igreja de um bairro aqui em São Paulo. De repente entrou o padre para rezar a missa, mas ele entrou acompanhado de duas senhoras paramentadas quase como padres, uma portando missal e a outra portando outro objeto. Um absurdo que agrada velhas beatas de sacristia e as famosas gerentes de paróquia, porque há, infelizmente hoje, mulheres gerentes de paróquia e tirânicas, e até bem tirânicas. Paremos por aqui. Mas um abuso, um erro, e por uma coisa que contraria a doutrina, o costume e a lei da igreja. Segunda consequência lógica: se o padre é um homem como qualquer outro, por que o padre não pode ter sogra? Por que o padre não pode casar como um homem qualquer? Exatamente porque o padre não é um homem qualquer. Voltemos à sua pergunta. Por que é melhor receber a comunhão na boca? Já lhe mostrei os males decorrentes de receber a comunhão na mão. Vejamos agora por que é melhor receber a hóstia consagrada na boca. É melhor receber a comunhão sobre a língua porque a língua é o órgão da palavra e Cristo é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Nada mais próprio, então, do que receber o Verbo de Deus encarnado, presente realmente na hóstia consagrada sobre a língua, que deve ser órgão da verdade, e Cristo é a verdade. Nossa língua deve ser o trono da verdade encarnada, Cristo, Deus e homem, assim como o trono da verdade comum. Se a mão é o meio que normalmente se usa para fazer as coisas, a língua é o órgão que expressa o pensamento. Ora, o pensar é superior ao fazer e, portanto, a língua é mais nobre que a mão. Alguém poderia dizer que na Epístola de São Tiago ele diz: previne contra os pecados cometidos pela língua, as mentiras, as murmurações, as calúnias, as heresias que a língua pode exprimir e que levam mais à perdição do que as obras das mãos. A língua, lembra São Tiago, é capaz de bendizer a Deus e de maldizer do próximo. Por isso mesmo, então, a língua é a mais nobre, porque só o que é capaz do pior é capaz do melhor. E se a língua é órgão mais fácil para pecar, ela é que precisa de mais remédio. A princípio, dava-se a comunhão na mão, mas os abusos que isso permitia fizeram a igreja logo mudar a forma de recepção da hóstia consagrada, determinando que ela fosse dada na boca. Creio que já no século IX, um concílio em Reims proibiu que fosse dada a comunhão na mão. Por tudo isso, sem desrespeitar o sacerdote, receba a comunhão sempre na boca, e estando você de joelhos, para expressar claramente a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Isso é um direito do fiel, como ainda recentemente reconheceu a Santa Sé. Esperando tê-lo atendido, me subscrevo cordialmente. Orlando Fideli. E é isso, meus irmãos.
A gente é que tem que ir atrás do que é certo, a gente é que tem que fazer o que é certo. Nós devemos fazer a diferença. Façamos o certo, mesmo que a maioria faça o errado. E agora eu vou colocar esse pequeno vídeo, é rapidinho, é um vídeo de 1 minuto do Pocket Terço, também falando sobre isso. E é bom porque no vídeo ele vai mostrando algumas cenas para a gente ter mais ou menos essa realidade espiritual. Os riscos da comunhão na mão. Neste vídeo e imagens que estamos mostrando, é possível observar um experimento feito com hóstias não consagradas. O objetivo é demonstrar como pequenas partículas da hóstia podem facilmente cair no chão ou permanecer grudadas nas mãos. Em alguns países, surgiram casos deploráveis de falta de respeito à Eucaristia quando a prática da comunhão na mão foi introduzida sem a devida vigilância pastoral. A Igreja permite a comunhão na mão, mas exige cuidados rigorosos para evitar a profanação. Cristo está presente total e inteiramente em cada parte da espécie e em cada fragmento da Eucaristia, conforme ensinado pelo Concílio de Trento. Negar essa verdade leva à excomunhão. Por isso, devemos ter profundo zelo por cada partícula da hóstia consagrada, pois mesmo o menor fragmento contém o próprio Deus, é o próprio Cristo. A orientação da Igreja é clara: receba a comunhão na boca com o uso da patena, criada justamente para esse fim. Caso opte por comungar na mão ou esteja impossibilitado de comungar na boca, é indispensável verificar cuidadosamente suas mãos e consumir qualquer fragmento restante. Descartar ou jogar fora partículas consagradas conscientemente constitui grave irreverência e leva à excomunhão automática.